Muito boa noite, amados e queridos irmãos e amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras aqui nas plataformas digitais da Igreja Batista de Montese, que acompanham também os nossos cultos aos domingos, que estão acontecendo também online, Ainda não estamos tendo cultos presenciais. Se Deus quiser, a partir de maio estaremos retornando ali ao templo para louvarmos e adorarmos a Deus, mas nesse momento estamos nos reunindo aos domingos de manhã às 9 horas, à noite às 18 horas e às quartas-feiras às 7 horas da noite, para meditarmos sobre a palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que é motivo de grande alegria estar aqui com todos os irmãos e rogando a Deus que todos estejam bem, que todos estejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo e que estejam também com saúde, com saúde emocional, com saúde física também, mas sobretudo com saúde espiritual. Amém, meus irmãos? Queridos, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito instigante, muito interessante, Acho que nós já levamos uma mensagem à igreja há algum tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando, sobre este mesmo tema, que são os 7 Espíritos de Deus. E hoje nós vamos representar aqui como nossos versículos chaves, ou como o nosso textual, 4 versículos no livro de Apocalipse, que falam exatamente sobre estes 7 Espíritos de Deus. O primeiro texto, nós vamos começar agora a nossa reflexão com a leitura da palavra, está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E o nosso último texto áureo está no capítulo 5, versículo 6 do livro de Apocalipse também. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus, nesta reflexão que vai falar muito sobre ele, nos capacite a compreender, a entender, a discernir a palavra do Senhor. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele consiste em revelações de Jesus Cristo ao apóstolo João. Ali, depois do ano 90 do primeiro século, quando João estava preso ali na ilha de Patmos. E estas revelações de Jesus Cristo a João é para nos falar sobre as coisas que eram, as coisas que estavam acontecendo e também das coisas que haverão de acontecer nos tempos do fim. E o Apocalipse é um livro muito instigante, até certo ponto de difícil entendimento, Porque ele tem muitas simbologias, ele tem muitas alegorias, mas também ele tem muitos textos que são literais, E nós vamos meditar hoje
sobre um termo que João escreveu nesses 4 versículos do nosso texto áudio, que trata dos 7 Espíritos de Deus. Termo este que possui, irmãos, uma referência cruzada lá no Velho Testamento, para ser compreendida, como nós veremos a seguir. A primeira coisa que percebemos, dando início à nossa compreensão, é que há 2 pontos comuns nesses 4 versículos que nós lemos. Há 2 coisas comuns nestes 4 versículos do nosso texto áureo. Um bem explícito, bem claro e evidente, que são os 7 Espíritos de Deus. E o outro também não de difícil percepção, que é a presença do Senhor Jesus. No primeiro texto, que é o versículo 4 do capítulo 1, esse versículo fala daquele que é e que era e que há de vir. Quem é este? É o Senhor Jesus Cristo. E diz o complemento do versículo que este é da parte dos 7 Espíritos de Deus. O segundo texto está no versículo 1 do capítulo 3, diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem tem os 7 Espíritos de Deus? O próprio Deus. Então, o Senhor Jesus, né? Ou seja, vemos aí os 2 elementos presentes: os 7 Espíritos de Deus e o Senhor Jesus Cristo. No terceiro texto, que é o versículo 5 do capítulo 4, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, esses relâmpagos e trovões e vozes, eles são sinais da manifestação da presença de Deus. Nós vemos muito isso no Velho Testamento, nós vemos isso amplamente lá. Um dos exemplos, para os irmãos entenderem, foi quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei lá no Monte Sinai, né? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Então, o Senhor Jesus também estava presente lá, né? E o nosso último versículo do texto áureo é o versículo 6 do capítulo 5, que diz: o cordeiro que havia sido morto, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, nós sabemos que quem foi o cordeiro que foi morto, né? Foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas então, o que quer dizer isto? Quer dizer que Deus tem 7 Espíritos? Nós vamos compreender isto hoje. Antes, vamos dar uma lida na referência cruzada que eu falei com os irmãos, lá no Velho Testamento. Vamos ler aí o profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Amém? Compreenderam aí? Já começaram a entender o que representa os 7 Espíritos de Deus? E, meus irmãos, nesse texto do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, nós identificamos 2 coisas, da mesma forma como nós identificamos na leitura do nosso texto áureo. A primeira coisa é a presença de Jesus. Quando no versículo 1 ele diz que brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem é o rebento do tronco de Jessé? É o Senhor Jesus. Jesus é descendente de Davi, Davi filho de Jessé, né? A segunda coisa, está no versículo 2, é que esse texto representa o Espírito Santo com todos os seus atributos. Com todos os seus 7 atributos. E o que representa todos esses atributos? Quando nós juntamos esses atributos, nós entendemos que ali está a plenitude do Espírito Santo. Esses atributos
eles repousaram sobre Jesus. Por isso, ele esteve o tempo todo cheio do Espírito Santo. Portanto, Deus não tem 7 espíritos, mas são 7 atributos do Espírito Santo. Mas o Espírito é um só. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sabemos, irmãos, que os crentes, eles têm o Espírito Santo habitando neles. Nós, que somos crentes, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Porém, nós sabemos que nem sempre nós estamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, dizendo o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ora, quando o apóstolo Paulo nos exorta que nós devemos nos encher do Espírito, isto significa dizer que muitas vezes nós permitimos nos esvaziar do Espírito, né? Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter esses 7 atributos muito vivos na nossa vida, na nossa boca, no nosso testemunho, na nossa vida cristã como um todo. Escute isso. O propósito de Deus é que todos os crentes, assim como o seu Filho Jesus Cristo, sejam cheios da plenitude do Espírito Santo, para assim tornarem-se semelhantes a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas como nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo diante daquilo que nós conhecemos de nós mesmos, da nossa falibilidade, né, dos pecados que cometemos, por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por atos também, não é? E, sobretudo, diante do que Deus revelou a nosso respeito no capítulo 3 do livro de Romanos, nos versículos de 10 a 18, que diz lá que não há um justo, nenhum sequer, diz que não há quem busque a Deus, que não há quem faça o bem, diz que a garganta do homem é um sepulcro aberto, que a sua boca está cheia de maldição, que os seus pés são ligeiros para derramar sangue, diz que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como é possível um ser tão perverso, um homem desta natureza, tornar-se semelhante a Cristo? E este texto, irmãos, de Romanos, quando o mundo lê, né, os descrentes, eles não concordam com esse texto, né? Eles dizem, não, mas o homem, nem todos os homens são maus assim, são ruins assim, e aí dizem, eu não sou assim, né? Eu sou um homem bom, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, e tantas outras coisas que ele apregoa da sua bondade, né? Conforme nos diz o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 6, que diz, cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Mas o verdadeiro crente, irmãos, ele olha para si mesmo e ele diz, sim, Senhor, é exatamente isso que o homem é. É exatamente assim que eu sou. Um homem caído, um homem destituído da glória de Deus, que carece da sua misericórdia, da sua graça para ser restaurado. De fato, diante de tudo isso, é impossível não reconhecermos que o homem natural
caído, herdeiro da natureza pecaminosa de Adão, não tem a mínima condição de buscar a Deus por vontade própria, porque a inclinação da sua natureza é para o mal, é para o pecado, é para atender às inclinações do seu caráter pecaminoso. Por isso, somente Deus é capaz de nos mover a dar este primeiro passo em sua direção. Daí é que entra a ação dos atributos e o caráter dos 7 Espíritos de Deus em nossas vidas. Mas para isso é preciso que o Espírito Santo habite em nós e que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Então nós já sabemos o que está na plenitude do Espírito Santo. São os 7 Espíritos de Deus. E aí, repetindo, conforme Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Agora, nós vamos entender cada caráter do Espírito Santo. O primeiro diz que ele é o Espírito do Senhor. A primeira identificação do Espírito Santo é que ele é o Espírito de Deus, é que ele é o próprio Deus. Mas eu gostaria de falar desse caráter por último, né? Eu gostaria de ver primeiramente todos os outros 6 atributos do Espírito de Deus. E nós deixaremos este primeiro, que é o Espírito do Senhor, em 7º, tá certo? Então, seguindo a sequência do texto de Isaías, os outros 6 Espíritos, diz que o Espírito Santo ou que o primeiro atributo do Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Este é o caráter do Espírito Santo que nos dá o discernimento sobre todas as coisas. É ele quem nos faz compreender a palavra. É ele que nos faz ler a Bíblia Sagrada e enxergar nela a verdade de Deus, a plenitude de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 11, a palavra de Deus nos diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que logo em seguida, no versículo 14 desse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque elas, de fato, são discernidas espiritualmente. Então, esse atributo, ele é fundamental para que nós discernamos sobre quem é Deus. O segundo atributo é o Espírito de inteligência. Esse é o caráter, irmãos, do Espírito Santo que destrói toda a lógica humana. Né? Quando nós ouvimos falar do Espírito de inteligência, imediatamente nos vem à mente a inteligência do homem, a mente do homem capaz, né? Aquele homem que tem um QI alto, elevado, né? Mas é exatamente ao contrário. Esse espírito de inteligência, ele destrói essa lógica humana e nos dá a convicção pela compreensão da lógica do Espírito, da lógica do Espírito de Deus, todo o sentido da nossa vida em Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é maldito.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O terceiro atributo é o espírito de conselho. Esse é o caráter do Espírito Santo que nos dá a direção, que nos ensina o que, como e quando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação do Senhor. No livro de Atos tem duas passagens que mostram muito bem isso aqui, né? Esse espírito de conselho. No livro de Atos, capítulo 21, versículo 4, que diz: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ou seja, o Espírito Santo ali, né, orientando aqueles discípulos para orientarem a Paulo de que ele não deveria pregar em Jerusalém. Ou seja, olha, não suba a Jerusalém. O Espírito Santo dando esta orientação. Da mesma forma, no capítulo 16, versículo 6, também de Atos, diz assim a palavra: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí a gente fica assim, puxa, né? O Espírito Santo impedindo de que eles fossem pregar a palavra na Ásia. Porque, irmãos, a pregação da palavra, não é? ela não está dentro da nossa capacidade, não é? Ela não está dentro do nosso querer simplesmente. É o Espírito Santo de Deus que move e direciona. Assim como Deus disse a Jonas para ir pregar em Nínive, para salvar todo aquele povo, e Jonas fugiu, e aí teve que voltar na marra, né? Diante daquela experiência lá que os irmãos conhecem. Aqui é o contrário. É exatamente o Espírito Santo orientando a que eles não fossem pregar, né? Nem em Jerusalém e nem na Ásia, né? O quarto atributo é o espírito de fortaleza, é o espírito de poder. Esse é o caráter do Espírito Santo que nos dá intrepidez, que nos capacita a pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade, com firmeza, sem maquiar as verdades do Senhor, sem aplacar a dureza do Evangelho, sem querer aplicar no Evangelho as coisas do mundo para amaciar. Não, de forma nenhuma. A força na pregação do Evangelho, irmãos, vem do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, é uma passagem que ali Jesus, um pouco antes dele ascender aos céus, os discípulos já estavam se preparando ali, né, porque ele já tinha morrido, eles estavam ali convivendo com Jesus depois da ressurreição, e eles queriam já continuar, porque eles sabiam que a missão deles era continuar a obra de Jesus, né? Mas Jesus disse: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Senhor Jesus estava dizendo para eles: olha, eu sei que vocês querem ir, e que bom, vocês estão motivados, vocês estão comovidos para salvar almas perdidas, mas é preciso, primeiro, que eu derrame sobre vós, que eu envie sobre vós o Espírito Santo, não é? Que é quem de fato reveste de poder também para esta obra, né? E foi cumprido exatamente, né, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, né? Então aqui o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O poder do Espírito Santo, o espírito de fortaleza foi derramado sobre eles para que eles fossem capacitados a pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade e com a presença ali do Espírito Santo, a presença de Deus ali
naquele trabalho, né? E o livro de Atos está repleto de passagens sobre este espírito de fortaleza, né? Atos 4:13, 4:29, 9:27, 9:29, 13:46, 14:3, 18:26, 19:8, 26:26 e tantos outros. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não são as palavras, não adianta apenas o nosso conhecimento teológico, não adianta apenas nós sabermos que Jesus é o Salvador e simplesmente pregar isso para o mundo, porque nós sabemos que esta obra, ela é do Espírito Santo. A capacidade de convencimento, ela não é nossa, né? Deus nos usa para levar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas esta obra, de fato, de conversão, de convencimento, é do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, olha, não são apenas palavras, mas é também poder no Espírito Santo. O quinto atributo é o espírito de conhecimento. Esse é o caráter do Espírito Santo que nos permite conhecer a Cristo ao ponto de compreendermos tanto o seu amor como a sua justiça. De olharmos para Cristo, entendendo a sua misericórdia, entendendo a sua bondade, a sua benignidade, a sua paciência, mas compreendemos também a sua ira, quando ele está irado contra o pecado, contra o pecador, né? Então, isso nos capacita a sermos cheios da plenitude de Deus. É este espírito de conhecimento que nos dá essa capacidade de ficarmos cheios do Espírito Santo, de nos revestirmos com estes 7 atributos, né, que representam a plenitude do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19, a palavra diz assim: a fim de que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É este espírito de conhecimento que nos permite conhecer a Deus verdadeiramente, conhecer a Cristo verdadeiramente. O sexto atributo é o espírito de temor do Senhor. Esse é o caráter do Espírito Santo que nos conduz sempre em humildade à presença de Deus. É o caráter do Espírito Santo que faz com que, quando nós entramos na presença do Senhor, nós sintamos verdadeiramente temor. Nós compreendamos que nós estamos ali diante do Deus Todo-Poderoso, do nosso Criador, do nosso Salvador, que é um Deus amoroso, mas que é um Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de toda exaltação. E é isto também que nos capacita a entrarmos na sua presença em submissão à sua soberana vontade, que é fundamental na relação de Criador e criatura, né? No livro de Atos, capítulo 2, verso 43, a palavra de Deus nos diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja aqui a humildade dos apóstolos, né? Eles estavam ali realizando aquela obra, eles estavam levando a palavra de Deus,
o Evangelho do Senhor Jesus, dando continuidade à obra de Jesus, atendendo, obedecendo ali ao comissionamento de Jesus para levar avante a pregação do reino de Deus. E a palavra diz que eles faziam milagres, que eles realizavam curas, que eles realizavam sinais, mas eles sabiam que nada daquilo era deles. Eles não permitiam que aquilo inflasse os seus egos. Eles não permitiam que aquilo os deixasse exaltados, né? Mas pelo contrário, em estado de humildade, eles sabiam que tudo aquilo vinha de Deus. E ainda no livro de Atos, capítulo 9, verso 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja primitiva, irmãos, ela vivia neste estado de atitude. Era nesta condição que a igreja primitiva crescia, se desenvolvia, se fortalecia na fé e na obra do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 15, 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Tem algumas versões que dizem é o princípio da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. E este temor do Senhor, meus irmãos, nos é imputado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não teme a Deus. Pelo contrário, o rejeitam, o negam, zombam dele, o escarnecem e o chamam de mentiroso. Porque somente o espírito do temor do Senhor é que é capaz de fazer isso, de fazer o homem temer a Deus. Agora nós vamos ver o último atributo, né? Que nós deixamos aqui por último, que na verdade é o primeiro no texto de Isaías. No Velho Testamento, irmãos, a ação do Espírito Santo, ela era de forma externa. Somente quando Deus falava aos profetas, quando ele chamava um profeta para cumprir uma missão, para levar determinada palavra ou profecia para o povo, né? Foi assim com o profeta Jeremias, o profeta Isaías e todos os outros profetas, não é? Então, o Espírito Santo passava a habitar neles para que eles se revestissem de poder para levar aquela mensagem de Deus. Mas eles se retiravam em seguida, né? Então eles habitavam ali temporariamente. Até o evento de Pentecostes, durante todo o ministério de Jesus, a ação do Espírito Santo também foi assim, né? E Jesus falou sobre isso com seus discípulos, quando ele disse que enviaria o seu Espírito Santo para estar com eles e para estar neles, né? É interessante essa relação, porque Jesus estava ali com eles. Então o Espírito Santo que habitava em Jesus estava com eles, mas não estava neles. Mas aí Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está ali dizendo, olha, este Espírito hoje habita convosco e continuará habitando. Ele habita hoje porque eu estou aqui com vocês, mas quando eu for, eu enviarei o meu Espírito e ele continuará convosco e estará em vós, ou seja, habitará dentro de vocês. É o que ele disse no capítulo 16, versículos de 8 a 11, do mesmo Evangelho de João. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não mais me vereis, e do juízo porque já o príncipe deste mundo
está julgado. Então, aprendemos até aqui que o nosso primeiro passo na direção de Deus só foi possível porque Deus decidiu nos enviar o seu Espírito Consolador para nos convencer. 3 perguntas nos vêm à mente sobre tudo isto. A primeira é: quando Deus decidiu enviar o seu Espírito? Quando foi que Deus decidiu isso? A segunda pergunta é: para que ele fez isso? E a terceira pergunta é: como ele fez isso? De que forma ele fez isso? E todas estas respostas estão no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então veja que aqui está a primeira resposta. Quando que Deus decidiu enviar o seu Espírito? Antes da fundação do mundo. E aí continua: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Aqui está a segunda resposta. A segunda pergunta foi: para que ele fez isso? E a resposta foi dada: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e para que nos tornássemos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. E aí continua a leitura do versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui é a terceira resposta. A nossa pergunta que é: como ele fez isso? Ele fez isso conforme a sua vontade, conforme o beneplácito da sua vontade, única e exclusivamente pela sua vontade, pelo seu querer. Esse texto, irmãos, nos revela que é o Espírito do Senhor que opera em nós a salvação. E entre tantos outros textos que nos provam isso, que Paulo nos revelou nesse texto, está numa passagem quando ele e Barnabé pregavam aos gentios e diz que muitos creram, mas somente aqueles que estavam ordenados por Deus para crerem. Isso está no livro de Atos, capítulo 13, verso 48. Olha o que nos diz a palavra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos. Todos quem? Olha a continuação do versículo. Todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O Espírito do Senhor opera em nós pelo beneplácito da vontade de Deus. Assim, a primeira ação do Espírito Santo, ainda externamente, é regenerar o interior do homem, a sua mente, o seu espírito, para mudar a sua inclinação do mal e permitir que ele seja convencido da verdade que liberta, da verdade que salva. E agora nós vamos ler um texto que está ligado, que faz eco com aquela passagem do capítulo 11 de Isaías, versículo 2, né, que é o que a gente chama de revelação progressiva, né? Então é o Novo Testamento lançando luz sobre o Velho Testamento, e o Velho Testamento também lançando luz sobre o Novo Testamento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11, a palavra nos diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito, ou seja, todas as manifestações do caráter de Deus, os 7 Espíritos de Deus, que representam a plenitude do Espírito Santo, né? E aí continua o versículo: é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, devemos estar cheios de toda a plenitude do Espírito. Mas o Senhor, conforme os seus desígnios, usará em nós mais destacadamente aquela a qual Ele quer que usemos
para servir na sua obra. É por isso que os dons são diversificados, né? Um tem um dom, o outro tem outro dom, não é? E aí, quando nós juntamos tudo isso, nós formamos aqui o corpo de Cristo, nós formamos a igreja. Versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, Espírito de sabedoria, que leva ao discernimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, é o Espírito de inteligência. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, é o Espírito de entendimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. Espírito de fortaleza, Espírito de poder. E a outro, a profecia, Espírito de conselho. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito do Senhor opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, segundo o beneplácito da sua vontade. E isto representa temor ao Senhor, quando nós cumprimos a nossa missão dentro daquilo que Deus nos entregou, dentro do dom que Ele nos capacitou. Busquemos, então, irmãos, durante a nossa caminhada cristã, todas as manifestações dos 7 Espíritos de Deus, para que assim estejamos cheios de toda a plenitude do Espírito e que Deus use a cada uma dessas manifestações individualmente em nós para aplicação na sua obra, como lhe aprouver, segundo a sua vontade, conforme nos diz o texto final que nós vamos ler agora, que está em Romanos capítulo 12, versículos de 3 ao 6. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos traz o discernimento, que nos dá a fortaleza, que nos dá a sabedoria, que nos dá a inteligência, que nos dá, Senhor, todos estes atributos do Teu Espírito, evidenciando em cada um, individualmente, um mais do que o outro, para que haja um equilíbrio do Teu corpo, em cada membro da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que tivemos aqui contigo e com os irmãos. Abençoa-nos, Senhor, no restante deste dia. Nos dá uma noite de descanso, de paz, meu Deus, que amanhã acordemos, Senhor, dispostos a nos enchermos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, assim, alegrar-te, para que nós possamos, Senhor, te prestar culto, para que nós possamos, Senhor, demonstrar o nosso temor a Ti, e para que nós, Senhor, cumpramos assim aquilo que o Senhor espera de nós, tendo a plenitude do Espírito Santo conosco, para que nos tornemos a cada dia
mais a imagem do teu Filho Jesus. Nós te oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia e amém.